Olá, pessoal, a paz. Eu quero compartilhar ao seu coração uma palavra que o Senhor me trouxe que com certeza irá edificar a sua vida e falar com você. Nós vamos estar meditando no livro de Abacuque e estar lendo agora o versículo 3, do 17 ao 19, que é um hino do profeta que ele faz após um momento de traumático com algumas situações que ele viveu, com experiências que ele teve. E então ele ora ao Senhor com esse hino, né? É um cântico, uma oração em canto que ele faz ao Senhor. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Então, esse é um poema que foi escrito sobre um momento de grande pressão de Abacuque que ele passou, né? E ele nos ensina que os fiéis podem encontrar alegria em meio à desolação, que foi o que ele viveu nesse tempo. Então, essa oração, ela nos traz um grande entendimento. E o profeta, nesse momento, que ele passa, ele hesitou em sua fé. O profeta ficou alarmado com a situação em que Deus mostrou para ele, através de uma visão, que Deus viria com juízo sobre a nação de Israel, que Deus viria com o cativeiro da Babilônia, destruir, né, desolar toda a nação, como um juízo do Senhor, como um cuidado por conta do pecado, para que o povo se voltasse ao Senhor, né? O momento difícil foi esse momento. Então, quando ele vê essa visão de toda a destruição, de toda a morte, né, sobre tudo aquele lugar, sobre os animais, a fome, tudo que iria acontecer, ele se desespera, ele fica alarmado. Mas ele resolve escolher ser fiel ao Senhor, alegre e vigilante em qualquer circunstância, porque ele é encorajado por Deus, pelos olhos da fé, a prevalecer no Senhor e que Deus daria vitória. Mas, como todos nós, né, ele questiona Deus antes desse entendimento. Ele questiona a bondade de Deus, a sabedoria de Deus, e ele clama ao Senhor por resposta, por esperança. Ele suplica ao Senhor, né, que Deus intervenha. E Abacuque, então, ele entende através do Senhor, que diz que não iria mudar essa situação, que iria acontecer sim. Então o Senhor quer ensinar ele que ele precisa aceitar a provação, as dificuldades que o Senhor estava colocando ali, porque é um propósito de Deus sobre aquela nação, sobre aquele tempo, aquele povo e sobre as vidas deles e também sobre a vida de Abacuque, que Deus estava ensinando ele, né, pela fé, a viver pela fé. Então, Abacuque, ele muda sua queixa do Senhor. Porque Deus permitiu isso para quem é esse Deus que me sustentará em meio às coisas que me permite acontecer? Então, depois de pensar bem a respeito de Deus, o profeta, ele conclui que Deus é o suficiente para ele. Então, a dúvida que ele tinha, os medos que ele tinha, ele transforma em fé. Então, Abacuque, ele aceitou a desgraça por vir, crendo que Deus estava no controle e que a justiça prevaleceria no final, pelas mãos do Senhor. Então, o seu amor a Deus, ele entendeu que não era baseado no que o Senhor daria a ele, nas circunstâncias boas. Mesmo com o sofrimento, então ele escolheu que se alegraria, não nas circunstâncias, não nas dificuldades que ele estava vivendo, nos problemas que viria,
mas no se alegrar no Senhor e Salvador, que é soberano e é fortaleza. Então, com os olhos fitos em Deus, o profeta encontrou um espírito de fé e alegria que nasceu dessa experiência tão traumática desse momento. Então, nós precisamos transformar as nossas dúvidas e os nossos medos em fé para suportar e ter alegria para vencer o dia a dia, os problemas da vida. Então, nós podemos entender que os fiéis podem encontrar, sim, a alegria em meio à desolação. E a alegria de Abacuque estava totalmente apoiada em sua confiança em Deus. Ele vacilou no início, mas ele entendeu e se posicionou pela fé em buscar o Senhor. Então, assim como aconteceu com o profeta, nossa confiança em Deus, ela cresce à medida que passamos a conhecê-lo mais em intimidade, dia após dia, isto é, permanecendo nele. Em intimidade no Senhor, na presença dele, na busca e no conhecimento do Senhor. Só assim nós suportaremos as dificuldades, as provações que nós enfrentamos no nosso dia a dia, seja ela qual for, em qual área, o Senhor nos dará vitória. Então, a fé verdadeira significa amar e servir a Deus independente das circunstâncias. Abacuque aprendeu que o medo se tornaria em fé quando ele dependesse de um Deus digno de confiança. Então, a fé, ela traz a alegria que nós não conseguimos explicar em palavras. A alegria que vem de Deus, mesmo que tudo está mal, que tudo está abalado, que nós estamos sem força, mas o Senhor traz uma alegria independente da circunstância. Então, Abacuque ele descreve, né, que os seus pés é como os de uma corça, né? Então, ele toma os seus caminhos em meio a tantos problemas, firmados, seguro no Senhor. Então, ele faz essa referência, né, que o Senhor me faz andar em lugares altos, assim como as corças, né? Então, essa é uma imagem de vitória, de triunfo em tempos tão incertos que eles estavam vivendo e que viria ainda a acontecer. Né? E é muito lindo essa passagem quando ele traz a corça, porque a corça é um animal que ela vive muito bem no deserto, como nós conhecemos aqui o veadinho, né? Ela se dá muito bem no deserto e é muito conhecido lá, né? Muito visto esse animal naquele lugar desértico. E então a corça ela vai em busca de águas e águas puras. Ela não bebe águas sujas de poças. Ela vai, às vezes, ela subir em lugares altos, em montanhas, para buscar água direto da fonte, água limpa. Ela não bebe qualquer água. Né? E ela tem os pés firmes, os pés fortes para suportar assim, o calor, o deserto, para subir as montanhas, para ir em lugares altos. Então assim ele se compara como a corça, né? Com os pés firmes dela, para subir em lugares altos no Senhor, para viver coisas altas do Senhor, acima da dificuldade, acima dos problemas, acima dos medos, né? Acima de tudo aquilo que vem abalar. Então, é essa comparação que ele faz com esse animal, né? Então, nós podemos concluir e trazer para nós, assim como Abacuque, que ele aprendeu que a nossa fé em Deus, no Deus fiel, nós viveremos é pela fé que nós podemos, que nós vivemos. Né? Não é pelas circunstâncias, não é pelas dificuldades, não é por nós, não é por homens, é pela fé nós viveremos em Deus e venceremos todas as coisas. Então, Abacuque ele foi um homem com dúvidas, assim como nós, homens humanamente, nossos sentimentos, no nosso coração, na nossa mente. Mas ele perseverou nas provações e ele aprendeu a esperar em Deus em meio a tudo. E ele termina, né, no final do livro, mostrando, né, o aprendizado do entendimento dele com a experiência do conhecimento, intimidade com Deus e através do momento que ele passou por essas provações, que a fé é inabalável, né, e alegre.
Então ele termina com uma fé inabalável e alegre pelas provações e problemas surgidos do Senhor, sem reclamar, mas entendendo que as provações e as dificuldades trouxe a ele um fortalecimento da fé e trouxe uma alegria de viver contente, de estar contente dentro dele, no seu interior, independente de tudo como estivesse, como seria, e permanecendo no Senhor. Então, Deus disse para Abacuque para que ele aceitasse o que Deus havia dito e o que o Deus faria, né? E que o Senhor iria cuidar de todas as coisas, para ele suportar. E o profeta, então, ele obedeceu ao Senhor com alegria. Então, eu quero deixar no teu coração, assim como veio para o meu coração, né, esta aplicação. Como está a sua fé? A sua aceitação e confiança em Deus diante dos problemas, das dificuldades, das crises, né, das necessidades, de tudo que tem passado hoje, de tudo que temos vivido hoje, principalmente nesse tempo que não são dias maus, né? Como está a sua fé? Né? Em quem você tem firmado a tua fé? O Senhor nos ensina que muito claramente que nós podemos buscar ao Senhor, conversar com Ele, assim como o profeta fez. O profeta teve um diálogo com Deus, de questionamentos e teve respostas de Deus. Então o Senhor nos ensina a buscá-lo, a conversar com Ele, a ter intimidade com Ele. O Senhor nos mostra como devemos fazer para suportar as dificuldades e as provações, os problemas, e estar acima de tudo isso. É na busca do Senhor, na intimidade com Ele, na presença dEle, conhecendo dEle e permanecendo no Senhor, que Ele nos dará toda a vitória, toda a paz, toda a alegria, todo entendimento, e para que nós possamos suportar os dias maus. E Davi, no Salmos 42, ele também entende isso, ele também tem esse caminhar e ele tem essa experiência com Deus. Ele diz assim no Salmos 42, de 1 a 2, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. Então ele entende que é intimidade com o Senhor, a busca dele, permanecer nele, que ele está vencendo, suportando e que a vitória virá. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor. Olá pessoal, a paz. Eu quero compartilhar ao seu coração uma palavra que o Senhor me trouxe que com certeza irá edificar a sua vida e falar com você. Nós vamos estar meditando no livro de Abacuque, estar lendo agora o versículo 3, do 17 ao